Quero compartilhar contigo uma palavra que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 12. Capítulo 12 de Lucas, uma palavra proferida por Jesus a partir do verso de número 16, que diz assim: E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: O que farei, pois eu não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros antigos e reconstruirei outros maiores. E então recolherei todos os meus produtos e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Jesus estava dentro deste contexto falando para os escribas, fariseus e todos os religiosos que o cercavam acerca da avareza, acerca de estarem preocupados apenas com os afazeres e as coisas pertinentes a esse tempo. Na verdade, não há nenhum tipo de condenação aberta a uma pessoa ter recursos ou uma pessoa ter uma vida tranquila no sentido econômico e financeiro. A Bíblia, quando aponta o fato de ser muito difícil um rico entrar no reino dos céus, ou uma pessoa na situação desta hipotética pessoa descrita por Jesus, está mostrando, na verdade, sobre o fato de que dificilmente as pessoas que têm muito recurso, elas se apegam a Deus, elas têm a tendência de confiar mais nas suas riquezas. E Jesus estava falando sobre isso. E então, para ilustrar esta palavra, para ilustrar o ensinamento que ele estava trazendo, ele criou uma história. Ele começou a proferir uma parábola. E ele disse: Era uma vez um homem muito rico. Ou seja, ele tentou ilustrar o reino de Deus, trazendo para os seus ouvintes uma elucidação daquilo que acontece no mundo espiritual, através de uma historinha que pudesse estar ao alcance da percepção deles. E então ele ilustra trazendo a figura de um homem que tinha muitos bens, um homem que teve o seu campo produzindo de uma forma abundante naquela ocasião, naquele ano, naquele tempo. E este homem então, olhando para a fartura da sua colheita, ele pensou: as minhas estruturas, os meus armazéns são antigos, são pequenos, são limitados, e eu vou perder parte da produção. Tudo o que eu tenho em termos de armazenamento é limitado, e isso vai estar, de alguma forma, afunilando a minha produção, a demanda que eu tenho de produção. E este homem então pensou consigo: eu vou estar destruindo os meus armazéns antigos, eu vou jogar no chão toda a estrutura que eu tenho hoje e vou reconstruir outras maiores, outras melhores, outras mais amplas, e então eu poderei recolher toda a minha colheita. E assim o homem da historinha contada por Jesus teria feito. Ele jogou os armazéns antigos no chão, ele então ampliou a sua estrutura, e depois da colheita abundante como ele previa, ele falou: agora eu tenho abundância, agora eu tenho provisão para muitos anos, agora eu não tenho com o que me preocupar, agora eu não preciso mais estar com a minha mente carregada das preocupações desse tempo, porque eu tenho o suficiente para viver para muitos anos. Então ele disse consigo mesmo: eu direi à minha alma, agora a alma descansa. Agora a alma come, bebe, regala-te, aproveita da vida, porque você tem de uma forma abundante para muitos anos. Mas Jesus, ele termina essa parábola, essa historinha dizendo: Então Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e para quem será o que tens preparado? Queridos, eu gostaria de tirar 4 aplicações desse texto, muito rápidas, para a nossa meditação. A primeira verdade que Jesus tenta ilustrar com essa parábola é que, na verdade, não há segurança fora de Deus. O texto mostra um homem que estava preocupado e ocupado com os seus bens materiais e com a sua vida terrena. E como eu disse inicialmente, não há nada de errado em você querer, em você desejar
ter a sua vida tranquila, você está seguro financeiramente. Não existe nada de errado em você querer uma casa melhor, de você querer ampliar a sua empresa para que ela se torne mais produtiva. Não existe nada de errado em você ser um visionário no sentido empresarial. Na verdade, nós estamos diante de uma figura criada na mente de Jesus que era um empreendedor, era um visionário, alguém que via lá na frente, alguém que não estava amarrado, preso a tradições estruturais. Pelo contrário, ele disse consigo mesmo: eu vou derrubar o que eu tenho, eu vou jogar no chão, porque essa estrutura não cabe mais, ela não me atende mais, ela não serve para a demanda que eu tenho de produção, e isso na verdade vai estar atrapalhando a minha produção. E então ele, abrindo mão de toda a tradição, de toda a estrutura que ele tinha, ele fez um projeto muito legal. Ele jogou tudo no chão e ampliou, e ele então produziu o suficiente naquele ano para que ele ficasse vários anos descansando, tranquilo, sem se preocupar com as contas a pagar, sem se preocupar com a sua manutenção, a manutenção da sua família. Ou seja, aquele homem então, ele pensou em fazer o melhor para a sua vida, só que ele não considerou Deus. Ou seja, o projeto dele era joia, a segurança dele estava garantida pelos padrões humanos, pelos raciocínios convencionais, mas só que fora de Deus não há segurança. Todos os nossos projetos, tudo aquilo que nós pensamos, que nós projetamos, que nós elaboramos na nossa mente, precisa levar em consideração que nós somos limitados e que nós dependemos do Senhor. Então, naquela noite ou naquele dia proposto por Jesus, Deus haveria falado para este homem: louco, esta noite te pedirão a sua alma, e para quem será? O que você tem preparado? Ou seja, aquele homem tinha toda uma estrutura agora, toda uma segurança no sentido financeiro, mas a sua alma estava completamente desprovida. Ele desconsiderou Deus na sua vida, e nós não podemos então fazer os nossos projetos sem entender que a nossa vida é limitada, que nós pertencemos ao Senhor e que nós dependemos dele. Esta é a primeira aplicação que nós poderíamos extrair desse ensinamento de Jesus. Jesus, nesse texto, ele estava dizendo exatamente o seguinte: não existe segurança fora de Deus. Você pode fazer os seus projetos, você pode levantar os seus recursos, você pode ter um bom plano de previdência, você pode estar com uma poupança, com uma economia equilibradíssima, mas a nossa vida é limitada e sem Deus não haverá segurança na nossa vida. Quantas pessoas que estão com a vida tranquila, como diria no provérbio popular, que estão com um boi na sombra, mas que de repente elas são ceifadas e então elas partem para a eternidade sem qualquer tipo de segurança. Nós precisamos ter em Deus a nossa maior segurança. Nada de errado em nos planejarmos, como eu disse. Aliás, se você puder elaborar, planejar a sua vida para que você tenha algum tipo de segurança nesse sentido, no sentido financeiro, isso é ótimo. Jesus não estava reprovando esse tipo de atitude. A atitude que ele estava reprovando era de confiar apenas nas riquezas. Vamos nos lembrar que o contexto anterior a esse texto era exatamente esse. Ele estava falando da avareza, das pessoas que querem se segurar, se manter nos bens materiais, e nesses bens materiais a segurança sempre será limitada. Uma outra aplicação interessante é que é possível nós nos perdermos diante da prosperidade dada por Deus. Nós poderíamos olhar para esse homem e dizer que ele extraiu todas as suas riquezas, ele extraiu todos os seus recursos, todos os seus planejamentos foram fundamentados naquilo que a terra poderia lhe dar, e a terra é do Senhor. A Bíblia diz que a terra e a sua plenitude pertencem a Deus. Ou seja, aquele homem estava fundamentando a sua produtividade, a sua produção na bênção de Deus, na provisão de Deus, mas ele estava se perdendo na produção ou na bênção que Deus haveria ou viria a dar a ele. Ou seja, é perfeitamente possível nós nos perdermos diante da prosperidade dada por Deus. Aliás, isso não apenas é possível, como é comum. Eu tenho visto isso nos nossos dias. Pessoas que estão prosperando, pessoas que estão avançando, pessoas que estão crescendo no sentido material, no sentido financeiro, pessoas que estão sendo promovidas no seu trabalho, que estão multiplicando os seus recursos, ou que estão crescendo nos seus afazeres, profissionais liberais que estão fluindo, que estão rompendo.
E à medida que algumas pessoas vão prosperando, elas vão também se afastando de Deus. Elas recebem a prosperidade dada por Deus através da saúde, através das portas que se abrem, mas elas esquecem de Deus. E Jesus está lembrando: não faça com que a sua prosperidade te afaste do Senhor. Seria tão interessante se nós conseguíssemos caminhar com uma vida equilibrada em todos os níveis, que nós estivéssemos bem espiritualmente e conseguíssemos também estar bem a nível familiar, a nível financeiro, e uma vez prosperando, não nos afastássemos de Deus e não abríssemos mão da nossa vida espiritual. É isso que Jesus está falando, é sobre isso que Ele está ministrando, é isso que Ele está acentuando, o fato de que algumas vezes as riquezas, a prosperidade faz com que a gente não tenha mais tempo para o Senhor. Alguém compra uma fazenda, um sítio, e então ele simplesmente esquece as coisas de Deus, esquece de se alimentar espiritualmente, diariamente, porque agora ele não tem mais tempo, ele precisa ver os seus recursos, ele precisa aproveitar da sua casa de praia, da sua casa de campo, ele precisa dar uma volta com a família no seu carro novo, e tudo isso é muito legal, tudo isso é muito válido, tudo isso é inclusive aprovado por Deus, porque Deus quer que nós estejamos fornecendo dentro dos nossos limites e das nossas possibilidades o melhor para a nossa família, o melhor para aqueles a quem Ele confiou os cuidados a nós. Mas nós não podemos nos esquecer que toda prosperidade vem do Senhor. A terceira aplicação desse texto nos mostra que sem Deus, mesmo bons projetos se tornam problemas, ou podem se tornar em tragédias. Observe que o texto mostra que esse homem tinha um grande projeto, um projeto muito viável. Ele abriu mão das suas tradições, ele abriu mão de toda a estrutura que ele já tinha no passado, talvez uma estrutura inclusive herdada dos seus pais, herdada dos seus antepassados, herdada da família, mas ele abriu mão, ele não estava preso a estruturas, ele não estava preso a tradições, ele jogou no chão. Ele pensou: eu vou criar estruturas capazes de reter a produção, para que eu não tenha apenas para esse ano, mas para que eu possa guardar os meus frutos para o ano que vem, para daqui a 2, 3 anos. Ele estava certamente pensando em algum tipo de processo que ele pudesse, inclusive, não apenas armazenar, mas conservar toda a sua produção para anos. Ou seja, ele tinha projetos absolutamente viáveis, ele tinha projetos inteligentes, funcionais, mas que não foram levados adiante. Por que eles não foram levados adiante? Porque sem Deus, mesmo bons projetos podem se tornar em tragédias. Quantas vezes nós fazemos os nossos projetos, nós temos as nossas ideias, às vezes até brilhantes, e então depois de termos as nossas ideias, nós consagramos essas ideias a Deus, pedimos a Deus para abençoar as nossas ideias. É bem comum comprarmos um automóvel novo e pedirmos ao nosso líder espiritual para orar, para abençoar. Nós comprarmos uma casa nova ou entrarmos numa sociedade, num novo empreendimento, e então orarmos a Deus, Deus aprova isso, abençoa isso, quando na verdade a proposta de Jesus é exatamente inversa. A proposta dele é que nós oremos, que nós busquemos a Deus e em Deus a direção antes de fazermos os nossos projetos, porque mesmo bons projetos podem dar em nada, mesmo bons projetos podem ser frustrados, e é muito ruim sermos frustrados em projetos nos quais nós concentramos as nossas expectativas. Todas as vezes que temos ideias que nós julgamos boas, todas as vezes que nós pensamos em coisas viáveis e que nós temos projetos que julgamos interessantes e então peitamos esses projetos, botamos para funcionar e eles não dão em nada, nós nos frustramos. Isso nos abate profundamente e nós pensamos: eu nunca mais vou tentar nada que eu ponha a mão funciona, nada vai para frente. Talvez seja porque nós estejamos começando os nossos projetos da forma equivocada, da forma errada. E observe que eu não estou falando de religião, eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Deus, de nós seres humanos estarmos nos submetendo à vontade de Deus, à orientação de Deus, à direção de Deus, e em Deus fazermos com que os nossos projetos funcionem, com que a funcionalidade dos nossos projetos possam ser levadas adiante. E em último lugar, a última aplicação que eu gostaria de fazer desse texto é que nós não podemos fazer os nossos projetos sem considerarmos que a nossa jornada na terra terá fim. Observe como Jesus concluiu esse texto: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a alma, e para quem será o que você tem preparado?
Jesus estava dizendo que nós, seres humanos, temos os nossos projetos. Nós, seres humanos, pensamos nas possibilidades da vida e investimos, vez por outra, naquilo que nós julgamos interessante, onde as portas se abrem. E algumas vezes esses investimentos são viáveis, são possíveis, são interessantes. Mas nós não consideramos que um dia tudo isso vai passar. E o que adianta? Hoje talvez seja muito relevante o tipo do carro em que eu ando, a casa, o bairro onde eu moro, é interessante o tipo de roupa que eu visto, é interessante, enfim, o estilo de vida que eu levo, o padrão de vida que eu ostento, os números da minha conta bancária, tudo isso vale muito nos dias de hoje. Valia muito para aquele homem o nível de armazenamento, a quantidade de frutos que ele iria conseguir estocar para os anos seguintes, porque isso dizia respeito à sua vida, à sua segurança, à sua família, e isso era interessante. Mas o que Jesus estava dizendo era que depois de algum tempo pouco importaria para aquele homem o tanto que ele conseguiria ter estocado. O que Jesus estava dizendo, estava tentando mostrar, é que para mim é muito limitado no sentido funcional de se aproveitar aquilo que eu tenho ou aquilo que eu consigo angariar ao longo da minha breve existência. O que Jesus estava dizendo como louco, essa noite te pedirão a tua alma, para quem será o que tens preparado? É que depois que Deus pedir a nossa alma, queridos, pouco vai importar se nós andamos num carro zero ou se andamos de ônibus. Pouco vai importar se vestimos uma roupa de marca ou se compramos na banca, na promoção. Pouco vai nos importar se moramos num bairro nobre da cidade ou se morávamos lá no alto do morro, numa casa muito simples. Pouco vai importar. O que Jesus estava dizendo é que você pode juntar as coisas nesse mundo, você pode tentar e lutar por uma vida melhor, mas o que mais importa é o que vai acontecer com você no momento em que Deus te pedir a sua alma. Para quem será? O que você tem preparado? Se fala muito nos nossos dias sobre a prosperidade do povo de Deus, sobre avançarmos no sentido ministerial, no sentido de saúde, físico, no sentido financeiro. Se fala muito, vem para Deus porque Deus vai te prosperar, e Deus de fato pode prosperar a sua vida, mas isso não é o melhor, não é o maior, não é o mais interessante que há na proposta de Deus para as nossas vidas. A proposta mais relevante que Deus tem para mim e para você diz respeito não a esse tempo, não às coisas que nós vamos ter nesses dias, mas na vida eterna, e que nós possamos ter uma resposta viável a esta pergunta. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, para quem será o que tens preparado? Que nós possamos ter uma resposta aliviadora para nós mesmos, e não uma resposta preocupante, que nos encha de pânico para aquela grande hora, a hora que nos encontraremos com Deus. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa te trazer a paz, para que você possa optar por Jesus e levar a sua vida ao lado dele em todas as áreas da sua existência.